Muy buenas noches a todos los que están conectados a través del satélite Muito boa noite a todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países e também por meio da internet. Nesta ocasião de hoje, sexta-feira, 16 de fevereiro deste ano 2024. Uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, em Bogotá, Colômbia, onde está começando esses dias de atividade lá na Colômbia. Hoje está com o reverendo Camilo Montoya e a congregação lá. Uma saudação muito especial para todos. Amanhã estará em Suacha, lá com o engenheiro Ivan Sarmiento e também todos os irmãos nessa atividade de pastores, no dia de amanhã, que também estará sendo transmitido, e no domingo também, e nos dias que tenha atividade lá, nos demais dias que terá atividade lá na Colômbia. Que Deus os abençoe e os use grandemente, que essa visita seja de grande bênção para toda a Colômbia e para todos os lugares também, onde estará transmitindo nesses dias que o nosso irmão Miguel estará lá na Colômbia. E também os demais lugares depois da Colômbia, nos quais nosso irmão Miguel estará, nos demais países, pois já estará sendo anunciado todos os lugares aonde ele vai estar, onde também esperamos grandes bênçãos da parte de Deus e que seja um percorrido de grandes bênçãos para a obra nesse tempo final. Vamos ler no Evangelho segundo São João, no capítulo 16, versículo 31 ao 33. Nessa mensagem que estaremos vendo hoje, Jesus Cristo, Rei de Paz, que foi pregado domingo 4 de setembro. Vamos ler essa porção aqui de 2 São João, capítulo 32. Capítulo 16, versículo 31 ao 33, onde nos diz: Jesus Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos cada um para a sua casa e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E do lado esquerdo do versículo 33, ele desenha uma estrela de Davi. Jesus Cristo, Rei de Paz. Podem se sentar, por favor. Na mensagem, como conhecer o que ainda nem está escrito, nos diz, foi pregado sábado 29 de maio de 2004, no México. Nosso irmão William nos diz nessa mensagem: e agora, para a transformação física, será sob o começo da dispensação do reino que será aberta. Ou seja, as promessas correspondentes à dispensação do reino, as quais serão cumpridas dentro dessa dispensação. Assim como as promessas que estavam contidas na lei eram para a lei, as promessas que estavam contidas para a dispensação da graça, pois na dispensação da graça, como foi o batismo do Espírito Santo, isso corresponde à dispensação da graça. E para a transformação física, isso corresponde à dispensação do reino. E diz que é quando se abrirá e no começo, que isso acontecerá em nosso tempo, no qual estamos no começo da dispensação do reino. Para esse tempo, sob essa plena manifestação de Cristo em sua igreja, Cristo já estará fora do trono de intercessão.
Recordem que aqui está falando dentro da dispensação da graça e está mostrando o que seria no futuro quando isso estaria acontecendo. Ou seja, quando a dispensação do reino se abriria, onde no começo ocorrerá a transformação. E ele disse que para esse tempo, Cristo já estará fora do trono de intercessão. Agora, vejam que agora está sendo falado já não como que as coisas estariam acontecendo no futuro, senão que tudo que foi falado pelo nosso irmão William agora está se cumprindo. Agora está se tornando uma realidade. Tudo isso que ele estava profetizando e estava revelando o que seria. As notícias que ele trouxe do que aconteceria nessa dispensação. E em diferentes mensagens, ele esteve falando como se estivesse vivendo nesse tempo. Mas ele estava representando o que seria essa dispensação e como Deus estaria trabalhando no meio do seu povo. Por isso tem muitas mensagens que ele falava. Estamos na dispensação do reino, estamos escutando os 7 trovões, estamos na era da pedra angular. Tudo isso em muitas mensagens ele esteve falando, mas ele estava se pondo nesse tempo em que Deus estaria realizando isso. É como quando o irmão Branham dizia que ele já estava fora do trono de intercessão e que já não tinha sangue no trono e que já tinha tomado o livro. Mas vamos dizer, quando já cai no tempo que está vivendo, já toca o tempo que está vivendo, ou seja, que entra para a parte real do que Deus estava realizando. Naquele momento ele disse, não, ele dizia, não, ele ainda está ali fazendo intercessão, isso vai ser mais adiante. Quando Deus fale desta maneira e dessa forma, os escolhidos de Deus que estariam recebendo essas bênçãos, esta percepção profética, nesse tempo que corresponde, são ativados e captam essa revelação e são reunidos e juntados nessa nova dispensação e então podem ver e compreender todo o programa que Deus esteve falando desse tempo e estão compreendendo e vão compreendendo o que Deus está fazendo nesse tempo no qual eles estão vivendo, o qual a cada um de nós nos corresponde esse tempo que é o tempo da dispensação do reino, onde cada escolhido de Deus foi colocado, e aí em cima, aí no topo, nós estamos olhando todo esse programa e como Deus foi falando e representando e mostrando. E agora estamos vendo essa realidade, o cumprimento de tudo que foi falado. Agora, continua dizendo, para esse tempo, sob essa plena manifestação de Cristo em sua igreja, Cristo já estará fora do trono da intercessão e já terá completado sua igreja. Viram? Sua igreja já estará completa. E para esse tempo, vocês vejam que haverá ainda pregações, haverá chamamento ao altar, muitas pessoas recebendo a Cristo e se preparando para passar pela grande tribulação. Agora, vejam como essa dispensação do reino começa. Começa primeiro com pregação. Ou seja, vão ver o ministério operando no meio da igreja, no cumprimento da visão da carpa, onde Deus estará realizando o que Ele prometeu. Primeiro, pregação. E vai se entrelaçando tudo que corresponde a esse cumprimento, que os escolhidos de Deus, nesse tempo final, estão recebendo essa preparação, estão recebendo todo esse ensinamento que é trazido por meio desses ministérios para assim dar a fé do rapto, que ele disse que seria em uma grande capa catedral.
Agora, depois vai chegar o momento que estará sendo realizado essa etapa também das pessoas receberem a Cristo, receber o ungido. Agora, vejam, para quê? Para que se preparem para passar pela grande tribulação. Cada grupo vai estar se preparando para receber o que vai receber. Não pode obrigar a ninguém a receber certas coisas se cada pessoa já está predestinada, destinada para receber aquilo para o qual ela será preparada. Uma pessoa que vai ser transformada e raptada, nesse tempo, está recebendo ensinamento sobre capa, sobre esses ministérios. A pessoa que não será transformada nem raptada, não vai crer nessa promessa. E não vai crer na forma que Deus está realizando. E, consequentemente, não vai receber o ensinamento, não vai receber a revelação e não vai obter a fé do rapto por não escutar. Tão simples assim. E vai se preparar para quê? Para passar pela grande tribulação, porque essa pessoa não está escrita no livro da vida do Cordeiro para receber essa promessa. E está escrita na outra seção, da qual pode ser riscado, apagado. Agora ele disse, porque a terceira etapa é para os prudentes, mas é também para as fátuas, e é para o mundo. E é no cumprimento da visão da capa, onde estará sendo realizada essa obra para todos os grupos. Todos os grupos se sentem identificados com essa obra que Deus está realizando na visão da capa, no cumprimento dessa visão que foi mostrada ao reverendo William Branham. No cumprimento do que está sendo realizado, todos os grupos estão sendo impactados. Porque antes não estavam sendo impactados, porque não estava sendo feita a separação. E não estava realizando essa pregação de ensinamento e essa fé do rapto. Antes não era o tempo. Consequentemente, essa chuva caía sobre todos. E vocês vejam que nesse tempo final é o tempo que isso está se cumprindo na frente de todos os seres humanos e não percebem, especialmente os que estão dentro do grupo, que vieram e estiveram desde o início e que não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro e agora ficam aí já escrito como parte de certo grupo, como o grupo das fátuas, e o grupo dos escolhidos já fica identificado automaticamente com a guiança e a direção que ele está recebendo. Ele se identifica com a palavra, porque eles são a palavra. E vocês vejam que quando ele começou a pregar, e ia ter a mensagem de divórcio e casamento, aí o irmão William escreve, esses grupos que está no começo, na primeira página, o irmão Branham diz, bom dia à audiência que está visível e também à audiência invisível, ou seja, os que estavam através do rádio, através da nação onde estamos conectados em linha telefônica, nesta manhã. Os que estavam pela linha telefônica também, vejam. Isso me outorga um grande privilégio vir aqui e falar nessa manhã a respeito desse tema vital. A audiência visível, na verdade, lhe é um pouco confuso, porque realmente na minha frente tem cortinas. Então eu tenho que falar para a direita e para a esquerda. Para a audiência invisível, eu tenho o auditório à minha direita e também o ginásio à minha esquerda. E estou no piso com a cortina aberta no meio. E do meu lado direito e a minha mão esquerda
para minha mão direita e para minha mão esquerda. E nessa manhã estamos repletos, ao longo do auditório, no ginásio também, e também na igreja. A igreja lá embaixo, na 8ª, e Rua Penn, e os lugares estão repletos. O sistema telefônico está levando para, transmitindo a outros lugares. E ele escreve à direita e à esquerda. E aí ele escreve cortinas na frente, desenha uma estrela de Davi, e escreve cortina na frente, e escreve 4 grupos. 8ª e Penn Street, auditório, ginásio, linha telefônica. E em cima escreve 4 grupos. Primeiro, predestinados. Tabernáculo na 8ª é igual à era eterna. 2, os 144.000. Auditório à direita é igual ao leste. As fátuas, 3. As fátuas, ginásio à esquerda é igual ao oeste. 4. Os que fazem favores aos escolhidos. Linha telefônica é igual os 4 ângulos. Agora, vocês vejam como ali ele coloca, depois dos predestinados, das virgens prudentes, ele coloca os 144.000 e em terceiro grupo as fátuas. Agora, isso foi o que ele nos falou, que na visão da capa, no cumprimento da terceira etapa, seria para os 3 grupos, que se tornam 4 grupos, incluindo 144.000, o que na página 119 do livro Selos, do livro de Citas, parágrafo 1057. Aí nos fala que a terceira etapa será e é para esses 3 grupos. Continua dizendo, portanto, o mundo verá essa manifestação plena de Deus. E o povo hebreu dirá, isso é o que nós estamos esperando. A terceira etapa, para a igreja noiva de Cristo, trará a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que estamos vivendo. E com isso virão todas as bênçãos para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para as virgens prudentes. Mas depois também haverá uma parte para as virgens fátuas que não tinham azeite em suas lâmpadas, e depois virá a parte para o mundo. Viram que é por etapas que está sendo realizado o cumprimento dessa visão. O primordial, o principal é Deus trabalhando com as virgens prudentes, que as está preparando para atravessar o Jordão em seco, para o qual tem que ter certos requisitos e obediência. Agora vejam aqui. Aqui no livro de Citas, na página 100, parágrafo 867, esse é o rei que vem a seu reino. Ele escreve, sua igreja, algum dia, e seu reino está sendo estabelecido no coração de sua gente, aqui na terra. Ele escreve, o rei desenha a pedra angular e as eras, e escreve, o reino se estabelecendo no coração. Agora vejam, como é que vem essas bênçãos para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para as virgens prudentes? Vejam que vem através da sua vinda no meio da sua igreja, para que esse reino esteja estabelecido no coração, ou seja, no lugar santíssimo, e ele reine ali no coração de cada escolhido de Deus. Vejam, para produzir essa transformação, porque na parte espiritual ele reina em nossas vidas, ele reina em nossa vida,
para ter esse corpo eterno glorificado, então tem que ter uma mudança para ele reinar em toda a sua plenitude nesses corpos. Então, tem que ser mudado para ele habitar em toda a sua plenitude. Mas para chegar a isso, tem certos requisitos, certos passos que devem acontecer em cada escolhido de Deus, para que aconteça essa transformação como aconteceu lá com Abraão e Sara. Foi em torno da palavra. Agora, nosso irmão William continua dizendo, mas depois também haverá uma parte para as virgens fátuas que não têm azeite em suas lâmpadas, e depois virá a parte para o mundo. Vejam, tudo que vem em ordem. Agora, enquanto está dando a revelação, a fé do rapto aos escolhidos, aí também está sendo separado o joio, estão sendo separados os manufaturados também. Deus vai tirando do meio do povo, vai tirando esse grupo e vai trabalhando com sua igreja noiva, enquanto essa mesma palavra está fazendo essa separação. E cada grupo vai se pondo, cada pessoa vai se posicionando em cada grupo correspondente, cada grupo a qual corresponde. E cada grupo demonstra e vai demonstrando a qual lugar pertence e para onde vão. Cada um está lutando, está trabalhando para o que vai receber. Porquanto todo tiene una paga, e porquanto tudo tem um preço, tem um pagamento, os escolhidos de Deus, os predestinados, o pagamento, a recompensa será a ceia das bodas do Cordeiro. Para as fátuas será a grande tribulação e para os 144 mil também. Porque vocês vejam, porquanto 144 mil não foram purificados, então tem que passar pela grande tribulação para serem purificados. Mas vocês vejam que também esse grupo que não quis se santificar e não quis seguir ao guia, o Espírito Santo, para entrar à terra prometida do novo corpo sem ver morte, então terá que passar pela grande tribulação. Ou seja, que aquele que seu nome não é riscado e que não recebeu o ensinamento porque não estava escrito ali, então automaticamente tem que ser purificado. Podemos dizer, nas boas ou nas más, será dessa forma, será purificado dessa forma. Agora continua dizendo, depois virá a parte para o mundo, não para a salvação, mas para lhes dar a conhecer a condenação que está estabelecida e, consequentemente, o juízo divino que virá sobre a raça humana, sob o ministério do que come o título de propriedade para profetizar sobre muitos povos, nações e línguas. Se Deus vai revelar às virgens prudentes a fé do rapto e vai revelar às virgens fátuas que têm que passar pela grande tribulação e vai revelar ao mundo que não tem oportunidade de salvação, então terá que ter um ministério que lhes fale, que lhes pregue, porque o Senhor não fará nada sem antes revelar seus segredos a seus servos, seus profetas. E isso é nada mais, nada menos que aquele que comeu o título de propriedade. Tão simples assim. Na mensagem nos preparando para o que há de vir, pregado 23 de outubro de 2015 no Chile, nos diz assim, assim que nesse tempo final o Filho do Homem aparecerá para que estejamos em pé diante do Filho do Homem. Essa é a maior coisa das que acontecerá para bênçãos dos crentes em Cristo.
Para as virgens fatos haverá uma oportunidade, sim, mas já não para a transformação e rapto, mas para que a sua fé se afirme e dê suas vidas durante a grande tribulação, porque o anticristo, a besta, os vai martirizar, os matará, e também vai martirizar, matar 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Eles são os eunucos, ou seja, são como eunucos no reino do Messias. Mas a rainha é a igreja do Senhor Jesus Cristo, e o rei é Jesus Cristo, ao qual o anjo Gabriel lhe disse, a Virgem Maria, que Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará sobre a casa de Jacó para sempre. Agora vejam que com essa mensagem que Gabriel trouxe, não poderia aparecer outro anjo dizendo a Maria outra coisa. Ela já tinha recebido essa palavra e não poderia vir outro anjo para lhe dizer outra coisa a Maria. O próximo que viria depois do cumprimento da vida desse anjo Gabriel a Maria era aquele do qual Gabriel falou a Maria, o qual era Jesus. Assim também, não pode vir outro mensageiro, outra mensagem, falando as boas novas e dizendo à igreja noiva que viria algo da parte de Deus e tudo o que conteria na dispensação do reino, senão por meio de nosso amado irmão William Souto Santiago. Depois desse anjo mensageiro que Deus enviou, o qual é Gabriel, não pode vir outro anjo anunciando as boas novas. O próximo que vem depois das 7 eras da igreja é aquele que o reverendo William Branham precursor e aquele o qual falou esse poderoso arcanjo Gabriel. Então veja o simples que é tudo. Os dois estão falando, estiveram falando em suas mensagens o cumprimento do que seria depois das eras e o que seria esse filho que nasceria da Virgem Maria, que é a sua igreja, nesse tempo final. Eles estiveram falando e o cumprimento dessa palavra seria a materialização do que eles falaram, do que o precursor da segunda vinda do Senhor falou, o reverendo William Branham, e do que falou esse poderoso arcanjo Gabriel, William Souto Santiago, que esteve trazendo a nós todas as notícias, as boas novas, como disse ali. Eu fui enviado desde a presença de Deus para lhes trazer essas notícias, essas boas novas. E quanto mais rápido eu as dê, mais rápido eu posso ir à casa do meu Pai Celestial. Viram? Ali ele esteve se identificando como esse poderoso arcanjo, que também em outras mensagens ele falou. E ali já estava se despedindo, porque o que ele trouxe foi as boas novas. Não poderia vir outro anjo agora anunciando boas novas. Depois desse, não pode vir outro trazendo boas novas. O próximo que apareceria seria esse que tem estado no meio da igreja o tempo todo, que nasceu desde pequeno nasceu no meio da sua igreja como um bebê e esteve em toda a trajetória no meio da igreja. Esse poderoso arcanjo esteve cuidando a vida desse ministério para que no tempo que chegasse o momento em que ele poderia continuar sozinho, então aí esse arcanjo se foi. E então Deus começa a operar, trabalhar através desse que o reverendo William Branham falou e desse que esse poderoso arcanjo William Souto Santiago falou. Então vírus agora o simples que tudo é e como Deus nos abriu o entendimento e as Escrituras e o que Ele disse que a igreja noiva viria em primeiro. Isso é o que os escolhidos de Deus têm estado vendo e recebendo da parte de Deus. O cumprimento do que o reverendo William Branham falou e o cumprimento dessas boas novas que foi trazida pelo Dr. William Souto Santiago. Estamos vendo cara a cara esse cumprimento. Não tem outra mensagem que prepara a igreja noiva para ser transformada e raptada, senão
a mensagem que nos trouxe o anjo do Senhor Jesus Cristo, William Souto Santiago. Porque essa mensagem, o que está trazendo, é o conhecimento, a revelação do que seria a vinda do Senhor com seus anjos. E sem essa mensagem, e igualmente a mensagem do precursor da segunda vinda do Senhor, o que ele disse, por isso nosso irmão William dizia, assim como o reverendo William Branham disse, assim é que Deus vai cumprir. E vimos o cumprimento disso que eles trouxeram. Agora estamos vendo essa palavra sendo vivificada cara a cara, se cumprindo, e cada vez que lemos a mensagem dele, dizemos, com razão ele falava dessa maneira, com razão, agora veja como vemos clarinho, como Deus está cumprindo de uma forma tão simples. Mas assim a Deus lhe agradou, escondeu tanto esse sétimo selo, que esteve no meio do povo o tempo todo. Agora vejam o que continua dizendo aí. Ao qual o arcanjo Gabriel disse a Maria que Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reino, pois, já vimos que não terá fim. E também na mensagem, o galho que produz fruto desde a raiz da árvore noiva, que foi pregado 7 de agosto de 2010, em Bogotá, Colômbia, diz assim, o nosso irmão William. Por exemplo, o reverendo William Branham foi transportado ao futuro no meio da igreja e viu uma grande capa catedral onde estavam sendo realizadas atividades, e estava pregando, estava sendo feito apelo, chamamento, as pessoas estavam vindo chorando para receber o Senhor e orava por elas também e orava pelos enfermos, e em nenhum dos galhos passados foi visto o cumprimento dessa promessa. Ainda que o sétimo galho da sétima era da igreja gentia quis produzi-la, mas não lhe foi permitido. Agora, vejam essa mensagem, os ungidos do último dia, na página 11, nos diz: notem ustedes, vocês observam a mesma água de unção que trouxe o trigo, traz a erva. Ali ele escreve joio. O mesmo Espírito Santo que unge a igreja, que lhes dá o desejo para salvar as almas, que lhes dá o poder para operar maravilha, cai sobre os injustos, igualmente sobre os justos. Exatamente o mesmo Espírito. Por isso, quando ele falava certas coisas, e ele falava a todo o grupo, em particular. Ou seja, ele falava ao grupo todo, e não falava a um grupo em particular, mas falava a todos. Ele estava falando a todos que estavam aí, porque o irmão Branham disse que em cada grupo está os três, está os crentes, está os manufaturados e os incrédulos. E em uma mensagem vimos que ele disse que os manufaturados ficam como incrédulos, então ficam somente dois grupos, crentes e incrédulos. Mas colocamos os três, que foi a forma que o irmão Branham vinha falando. E como o manufaturado depois cai nessa linha de incrédulos, nesse grupo. Agora vejam como caiu. Veio caindo essa bênção veio caindo sobre esses grupos, enquanto esse poderoso arcanjo estava trazendo as boas novas. E essa bênção caía. É como a chuva. A chuva que cai sobre o trigo e sobre o joio. E lindo que o joio cresce. Às vezes o pasto, que é o joio, está mais bonito do que o que é bom. Ou seja, a erva, o joio, se vê mais bonito às vezes. Mas não importa o verde ou bonito que se vê,
Que você veja, nesse tempo final, essas ervas, ou seja, o joio está sendo arrancado. E aparentemente podem dizer, mas essa bênção caiu sobre mim também. E olha como eu estou e tudo que eu fiz na obra. Eu fiz isso, fiz aquilo. Assim que vejam, virão tocando a porta. Eu fiz isso, fiz aquilo. Apartai de mim, malditos, praticantes de iniquidade. Continua o nosso irmão Brah falando aqui na página 12. Agora, você não pode fazer de outra forma e entender Mateus 24, 24. Ele diz, se levantarão falsos cristos, falsos ungidos com a coisa verdadeira, mas ser profeta falsos. Mas deles saem mestres falsos. O que faria um homem querer ser um professor, um mestre falso de algo que é verdade? Agora, quando chegarmos a uns quantos momentos na marca da besta, então vocês verão que é denominação. E ali ele escreve falsos mestres, falsos ungidos, cristos ungidos, mas mestres falsos. É a única maneira que vocês podem ver. Igualmente como aqui faz algum tempo, eu contei isso, mas vou contar novamente, porque estamos conectados por toda a nação. Um dia, eu estava falando com um amigo meu, lá no Arizona, onde essa conexão hoje está chegando. Ele tinha um jardim cítrico e tinha uma árvore de laranja ali que tinha toronjas e limões também. E eu não me lembro quantas frutas diferentes tinha somente naquela árvore. E eu disse ao homem, como é isso? Que tipo de árvore é essa? Ele me disse, a árvore mesma é uma árvore de laranja. E eu disse, o quê? Tem toronjas? E por que tem limões? Por que tem limões? Ele disse, estão enxertadas na laranja. Eu disse, agora eu entendo. Ele disse, o ano que vem, quando essa árvore dará outra colheita de frutos e todos vão amadurecer, todos quase ao mesmo tempo. Agora vocês vejam, todos amadurecem no mesmo tempo. Eu disse, então todas serão laranjas. Se for de uma laranja de uma espécie sem semente, então vai produzir laranja de uma espécie sem semente. É verdade, Senhor? Ele disse, não, Senhor. Cada galho que está enxertado vai produzir os seus próprios frutos. Eu disse, você quer me dizer que esse limão vai produzir limões desta laranja? Ele disse, sim, Senhor. Vejam, vamos dizer que a laranja é a igreja, o pé de laranja é a igreja. E aí estão enxertados esses limões. E no tempo da colheita, e os limões são amargos, são ácidos. Eu creio que é uma das frutas que a pessoa, por mais bonita que seja, quando coloca na boca, fica tudo enrugada. Diz que fica toda enrugada quando coloca um limão na boca. Como os bebês ou as crianças, quando você dá uma coisa que é um pouco assim amargo para elas ficam enrugadas assim, ficam de uma forma que expressa que não gosta. E o limão é um dos alimentos que é assim, ácido. Quando é um limão bem ácido, bem azedo, esses são os que são enxertados, comparado com os limões, que o fruto que produz é amargo, é ácido, azedo. Por isso ele disse que pelos seus frutos os conhecereis. Ele disse, sim, Senhor. Quando eu disse, você quer me dizer que esse limão vai produzir limão nessa laranja? Nesse pé de laranja? Ele disse, sim, Senhor. Aí ele escreve a árvore de laranja, a árvore de laranja e os galhos enxertados. E o galho de laranja desde as raízes.
Aqui chama laranja de China, é por isso que ele escreve China aí, China. A toronja produzirá toranja da laranjeira? Eu disse, sim, senhor. Essa é a natureza do galho que está enxertado. Eu disse, glória a Deus. Em cima ele escreve, os filhos do reino e os filhos do mal. Ele disse, o que você quis dizer? Eu disse, uma pergunta mais. Agora, essa laranjeira, jamais produzirá laranja? Disse, quando produzir outro galho. Aí ele escreve, outro grupo apostólico, e desenha uma pedra angular e as eras. Agora, outro grupo apostólico. Isso no livro de Citas tem um lugar que aí, vamos ver. Nos fala de tudo isso. Vejam a página 4V, do parágrafo 44. Diz assim. Parágrafo 43 da página 4B. O que necessitamos é estar como 3 meses em uma capa levantada em algum lugar aqui fora, com algum ensinamento realmente apostólico. Aí já está mostrando esse galho que estaria saindo desde o tronco. Ou seja, desde lá, dessa base, esse fundamento apostólico, porque ele disse que os dias apostólicos se repetirão e é o que está acontecendo nesse tempo final, como Deus está cumprindo essa promessa de uma forma progressiva, com ministro todas as tardes, regressar e entrar no movimento correto. A coisa é que justamente saímos fora da ordem, não porque queremos assim, mas é a tendência do tempo. E aí ele escreve, a capa e o ensinamento apostólico. Em cima também escreve, os apóstolos ensinaram uma nova dispensação. Ensinamento apostólico na capa. Agora veja isso que ele está nos falando aqui, desse ensinamento apostólico. E como esse outro grupo apostólico estaria aparecendo no meio da igreja em uma grande capa catedral. Aqui vamos ver outro lugar para ver. Também se falou de esto. Onde foi falado disto também. Vamos ver nesse outro livro. De citas. Esse outro livro de citas. Na página 111. Na página 111, parágrafo 970, vejam, ali diz também. E como dissemos na pregação dessa manhã, estamos procurando fazer com que a igreja chegue ao lugar onde possamos verdadeiramente ver os tempos apostólicos em nosso meio. Todos desejamos isso. E está ali a porta. E ele desenha uma pedra angular e as eras e escreve os tempos apostólicos e coloca uma seta indicando a pedra angular. Então vejam onde estaria surgindo esse galho, esse outro grupo apostólico. E é em era de pedra angular, o que não aconteceu em tempos passados. E continua dizendo. Estou na página 13 dos ungidos do último dia. Quando ela produzir outro galho, não quando um for enxertado. Não quando um for enxertado nela. Ou seja, não quando for enxertado nela, no pé de laranja, mas todos são frutos cítricos e vivem através da vida cítrica que está na árvore cítrica. Eu disse,
Aí você tem, os metodistas produzirão metodista todo o tempo, os batistas produzirão batista o tempo todo, os católicos produzirão católicos o tempo todo. Mas a Igreja do Deus Vivente produzirá Cristo, desde a raiz, a palavra, o tempo todo. Se chegar a produzir outro galho de si mesmo, o que vai produzir? Se produzir outro galho de si mesmo, vai produzir a Cristo. E ele desenha, coloca uma seta e desenha uma pedra angular e desenha a parte das eras, mas a seta indica a pedra angular. Agora, pode enxertar, compreende? Toda toronja, limão e os frutos que são cítricos, todos podem viver naquela árvore, mas levando falso testemunho da árvore, vivendo por meio da árvore. O que estão levando? Esses que são frutos que foram enxertados. O que estão produzindo? Estão produzindo e levando falso testemunho, vivendo por meio dessa árvore. Ou seja, se mantém, vamos dizer, se mantém com a mensagem que o precursor trouxe e com a mensagem que trouxe, a qual são as boas novas que o arcanjo Gabriel trouxe. Vivendo dessa mensagem e dando um falso testemunho dele. Viram? Estão vivendo e prosperando por meio da verdadeira vida que está nessa árvore. Agora aí está Mateus 24, 24. Vivendo por meio da mesma vida, mas não estava bem no princípio. Estão produzindo falso testemunho daquela árvore. Agora, sigue dizendo aqui. Agora aqui continua dizendo. Na página 14, um pouquinho mais adiante, diz assim: essas árvores, a vide verdadeira e a vide falsa, vocês me ouviram pregar sobre isso já faz desde muitos anos, como cresceram juntas. As trouxe a indivíduos e mostrei como é, desde Caim e Abel, as duas vidas que se encontraram em um altar, as duas sendo religiosas, ambas sendo ungidas, ambas desejando vida e adorando ao mesmo Deus. Ele escreve as duas vinhas, as duas árvores, uma foi rejeitada e a outra aceita. E a única maneira pela qual aquele que foi recebido pôde ter feito diferente do seu irmão é porque lhe foi revelado. Por quê? Por revelação. Porque a Bíblia diz que pela fé, Hebreus capítulo 11, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim, pelo qual Deus testificou que ele era justo. E ele escreve Caim e Abel e a revelação. Jesus disse que a revelação espiritual de quem ele era, quem os homens dizem que é o Filho do Homem. Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não te revelou carne nem sangue, meu Pai que está no céu te revelou, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Mateus 16. Que a verdadeira revelação da palavra. Aí está novamente a vinha, a vide verdadeira. E ali ele escreve, hoje novamente, na raiz e geração de Davi. Em cima escreve, a linha verdadeira, a vida verdadeira está na verdadeira revelação da palavra. E aí mesmo embaixo escreve, Pedro escreve Moisés e a revelação ontem e hoje. Pela fé, você diz, não foi revelação. Agora, o que é fé? Fé é algo que é revelado a você, que
Ainda não é, mas você crê que sim será. Fé é a revelação da vontade de Deus. E ele escreve, fé é igual revelação. Assim que por revelação, e as igrejas hoje em dia nem sequer creem em revelação espiritual. Eles acreditam em uma revelação dogmática de algum sistema. Ele escreve ensinamentos dogmáticos. Por revelação, Abel ofereceu a Deus melhor sacrifício do que Caim, pelo qual Deus testificou que era justo. Amém. Espero que possam ver. Vê onde estamos vivendo? Veem a hora? Eu estava falando, não faz tempo, com um cavalheiro, um estudante cristão e cavalheiro. Ele me disse, Sr. Branham, nós rejeitamos toda a revelação. Eu disse, então tem que rejeitar a Jesus Cristo, porque Ele é a revelação de Deus. Deus revelado em carne humana. E se não o veem, então estão perdidos. Ele escreve, Deus em carne. Jesus disse, se não creres que eu sou, em vossos pecados morrereis. Agora vejam, isso é o que acontecerá com os que não creem no cumprimento do que foi prometido, que Deus estaria realizando no meio da sua igreja, trazendo a fé do rapto aos seus escolhidos. O que não crê, diz, o que não crê, foi dito ali no tempo de Jesus, em vossos pecados morrereis. E também os que não creem nesse tempo final, os que não creem também em vossos pecados morrerão, passarão pela grande tribulação. Ele é a revelação de Deus, o Espírito de Deus revelado em forma humana. Se você não pode crer isso, está perdido. Se você coloca como uma terceira pessoa, ou uma segunda pessoa, ou qualquer outra pessoa menos que Deus, você está perdido, porque se não creres que eu sou, em vossos pecados morrereis. João 8, 24. Nós lemos essa cita nesses dias. Agora aqui, vejam como o irmão Branham aqui está nos trazendo uma revelação muito grande. Agora diz, revelação. Com razão não podiam ver. Ninguém pode vir a mim sem que meu Pai o trouxesse. E todos que o meu Pai me ha dado, nas raízes virão a mim. Onde? Nas raízes. Compreende? E ele escreve raízes. Quanto devemos amar, adorar, vendo o fruto do Espírito no último dia, na árvore da noiva, amadurecendo no topo do tempo. Aí ele desenha uma pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular. A videira verdadeira e a videira falsa tinham a mesma unção. A água caiu sobre ambas. Com razão, ele nos aconselhou, enganarão, se for possível, até mesmo os escolhidos. Observam, pareciam iguais, estão ungidos iguais, mas observa seus frutos. Agora vejam como nesse tempo final, quando ele disse que enganaria, se possível, os escolhidos, é que quando Deus estivesse cumprindo essa promessa, então iam se levantar falsos cristos, falsos ungidos, para tirar, desviar a atenção do povo e serem desobedientes e não receber aquilo que Deus tinha prometido em sua palavra por meio do precursor e também por meio das boas novas que o nosso irmão William Soto Santiago trouxe. Eles estariam rejeitando essa forma provida por Deus. Então, eles estariam, aqui diz que eles estariam ungidos, vejam, mas pelos seus frutos os conhecereis. Agora, isso foi o que lemos aqui há alguns minutos atrás. Que eles estariam dando o quê? Falsos testemunhos. Estariam produzindo falso testemunho. Estariam falando dessa mensagem e estaria colocando ela e mudando, desviando o sentido e a revelação que está contida aí, para desviar o povo, para que não receba as bênçãos de Deus. Agora, o Filho do Homem veio 2000 anos atrás e realizou essa obra. E depois, no dia de Pentecostes,
com essa pregação, vejam que aí diz que foram ordenados para a vida eterna. Continua acrescentando os ordenados para a vida eterna. Agora vejam como de era em era Deus esteve chamando do meio do seu povo, onde Ele envia seu mensageiro, e por meio da pregação chama e junta a esses escolhidos dessa era e vem e se tornam parte dessa era. E nesse tempo final, e em eras passadas não cumpriu a ressurreição e a transformação. E nesse tempo final, Ele estaria realizando essa obra de reclamação, onde os que estão vivos, que pertencem à Igreja do Senhor Jesus Cristo, o corpo espiritual de Cristo, que é a sua Igreja na etapa do lugar santíssimo, a era da pedra angular, Ele os chama e os junta, e são colocados aí nesse lugar. E por meio desse instrumento Ele estará realizando essa obra, fazendo essa segregação, essa separação, e Ele estará trazendo tudo que Deus lhe mande trazer, e não se perderá nenhum, não ficará nenhum desses aos quais Ele veio preparar, a transformá-los, para levá-los à ceia das bodas do Cordeiro. Como você sabe que isso aí não é uma laranja? Porque produz uma toronja. Essa vinha está bem, está vivendo na árvore, mas produz uma toronja, não é como o primeiro. E se uma igreja diz que crê em Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e nega seu poder, renega suas obras, renega sua palavra, se a igreja crê em Jesus Cristo, as obras de Jesus Cristo fará e terá a vida de Jesus Cristo. E se não for, não faz com que a vida esteja caindo nela. Se não está predestinada desde as raízes, o tempo todo vai produzir toronjas ou algo diferente. Mas se for a vida predestinada da raiz, produzirá Jesus Cristo, o mesmo ontem e para sempre. Se for a palavra que vem desde as raízes, e Ele sendo a raiz, o princípio do tempo, observa, mas é o que eles produzem, o que mostra para a gente a diferença. Pelos seus frutos, Jesus disse, os conhecereis. O homem não colhe uva dos espinheiros, ainda que os espinheiros estão ali no meio das videiras. Isso pode ser possível, mas o fruto dirá. Ele escreve, pelo fruto é igual a palavra para a hora. O que é o fruto? É a palavra, o fruto para a temporada. É isso, o seu ensinamento. E ele escreve, o fruto é igual ao ensinamento. O ensinamento de quê? O ensinamento da temporada. O tempo que é a doutrina do homem, a doutrina denominacional, ou a palavra de Deus para a temporada. Agora o tempo se vai tão rápido, nós poderíamos ficar nisso por muito tempo, mas eu estou certo que vocês aqui presentes, estou certo que vocês, por toda a nação, podem entender o que eu estou tentando lhes dizer, porque não temos muito tempo para ficar nisso, mas que vocês possam ver que a unção cai sobre os injustos, os falsos mestres, e faz com que eles façam exatamente o que Deus disse a eles que não fizesse, mas de todo jeito farão. Agora vejam, faz exatamente o que Deus disse a eles que não fizesse. E uma das coisas, veja, o irmão Branham se cuidou muito quando o anjo disse a ele, você não dirás nada disso a ninguém, e o nosso irmão William também dizia, disto eu não vou falar claramente, para que não surjam imitações. Eu não posso falar nada disso, porque virão personificadores. E esses mesmos que hoje estão imitando, personificando, e fazendo as coisas da maneira que eles as interpretam, são os mesmos que não conseguem ver que estão fazendo esse trabalho.
Se pode ser imitado, como podem estar dizendo que ele vai voltar novamente para pregar e terminar a obra que ele deixou incompleta? E aí coloca um Deus incompleto para terminar a obra, o trabalho em uma grande capa catedral para que pregue e traga a fé do rápido. Então, ninguém poderia imitar isso, porque quando eles regressarem, regressarão em corpos eternos e glorificados. E quem vai imitar um corpo glorificado e eterno? Tem um lugar que fala aí que são senso de mani. Agora diz, vocês podem ver que a unção cai sobre os injustos, os falsos mestres, e faz com que eles façam exatamente o que Deus disse a eles que não fizessem, mas de toda forma farão. Por quê? Não é culpa deles. Como pode um espinho produzir outra coisa além de um espinho? Um abrolho? Como pode um abrolho, um espinho, ser outra coisa que não seja espinho, abrolho? Olha quantas chuvas boas caem sobre ele. Tem que ser um abrolho, um espinho. Não existe forma de você mudar um abrolho, um espinho, por mais chuva boa que caia sobre ele. Continua sendo um abrolho, um espinho. Por isso Jesus disse, estarão tão perto que enganarão, se for possível, até mesmo os escolhidos que estão nas raízes, mas não é possível. Um trigo não pode fazer outra coisa senão produzir trigo. Um trigo não pode fazer outra coisa além de produzir trigo. É tudo que pode produzir. Do lado ele escreve as raízes e escreve a unção também cai sobre os falsos mestres e fazem o que Deus disse a eles que não fizessem. Estão fazendo exatamente o que foi dito a eles que não fizessem. Estão fazendo. Mas para isso também eles são ordenados, predestinados para fazer esse trabalho, porque se não ter pessoas que façam isso e cumpram isso, então como a palavra vai ser cumprida? Tem que ser assim. Por isso, nessa parte, podemos louvar a Deus e glorificar a Deus e dar graças a Deus, porque estamos vendo e que somos esses filhos de Deus que viemos desde a raiz, desde o tronco, a era da pedra angular, e estamos produzindo fruto a 100 por 1, porque esse é o grupo predestinado por Deus para produzir a 100 por 1. E assim ser os que pertencem à era da pedra angular e dispensação do reino. Agora, aqui continua o nosso irmão ele dizendo, na mensagem que estávamos lendo, e agora a promessa é que vai surgir no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, uma grande capa catedral. Vai ser produzido nesse galho que produzirá o fruto do último dia, o galho da era da pedra angular. Não tem outro lugar. Agora vejam na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, na página 39 e 40 dessa mensagem diz, agora não tem nenhuma escola, nem teólogo, nem ensinamento bíblico entre as escolas que tenha o menor conhecimento disto, e não podem conhecê-lo. Lhes é impossível conhecer, porque Deus escondeu da mente dos sábios e dos mestres. É uma coisa pessoal com cada indivíduo, é a revelação de Cristo ao indivíduo. Agora, se você disser, ele se revelou a mim, mas se a vida que Cristo produziu aqui na Bíblia, se essa mesma vida não for produzida em você, então você tem uma revelação errada. Ele escreve, se revelou a você. Se eu pôr a vida de uma aboboreira numa árvore de pera, a pera produzirá abóbora. Por quê? Porque a árvore de pera produzirá a aboboreira, porque pelos seus frutos os conhecereis. Exatamente.
E se você tem uma videira e no primeiro galho que nasce produzir uvas, mas a seguinte produzir limões, e na outra produzir peras, e na outra produzir maçãs, então ali existe algum enxerto e cada um está produzindo a sua própria vida. Esses são os grupos independentes que saíram depois que esse poderoso arcanjo se foi. Como foi que lemos aqui? Vamos ver essa palavra que o irmão Branham usou ali. Vamos ver aqui. Para dizer exatamente como foi que ele falou, que ele disse ali. Renegam, ou seja, negam seu poder, negam sua obra, negam sua palavra. Isso é o que estão fazendo, negando a palavra. Agora vejam que são os grupos mais problemáticos. Os mais problemáticos são os independentes. Diz que entre as denominações, esses grupos, as denominações, entre eles, esses são os grupos mais problemáticos. Continua dizendo, então ali existe algum enxerto e cada um está produzindo a sua própria vida. Cada denominação produzirá vida de si mesma. Mas se a videira original chegasse a produzir outro galho de si mesma, esse galho produziria uva como no princípio. E ele desenha uma pedra angular e as eras. E se a vida de Cristo chegasse a produzir outro corpo de crente, eles produzirão o mesmo fruto como o original. E escreverão um livro de Atos após eles, porque será a mesma vida. Compreende o que eu digo? Vejam isso. Que glorioso. É o que Deus está fazendo nesse tempo. Estamos escrevendo outro livro dos Atos, e ali ele escreve, para a terceira dispensação, um livro dos Atos. Agora isso também diz na mensagem Nomes Blasfemos, na página 35. Na metade da página, agora, eles estavam olhando aquele corpinho que tinha nascido de Maria. Bem, aquele não era Deus, aquele era o Filho de Deus, mas Deus estava naquele corpo, era Deus. Ele disse, se eu não fizer as obras do meu Pai, então me condenem. Mas quem de vocês pode me acusar? Quem de vocês pode me acusar de pecado? Incredulidade é a palavra. Qual palavra Deus falou que não tenha se cumprido em mim? Pecado é incredulidade. Quem de vocês me acusa de pecado? Pecado é incredulidade. Incredulidade. Me mostra se eu não faço as obras do meu Pai, então não creio em mim. Mas se eu faço as obras de minha reticência, já que não credes em mim, creio nas obras que eu faço, porque elas testificam. De outra forma, o Pai está em mim, testificando de si mesmo, porque Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo a si mesmo. Captam? Agora, a mesma vida que está na videira está também nos galhos. Aí ele escreve Apocalipse 11, do 3 ao 6 e Zacarias 4. Como você vai se unir a isso? Você não pode. Não faz muito tempo eu vi uma árvore no pátio do irmão Charity, no Arizona, e tinha 9 classes diferentes de frutas nele. O que era aquilo? Era um pé de laranja, uma variedade de laranja sem semente, mas um tinha limão, um tinha uma tangerina, outro tinha limão, tinha toronja de toda a classe. E eu parei e olhei aquela árvore e disse, irmão Charity, você quer dizer para mim que essa árvore é um pé de laranja? Ele disse, com certeza. Ali ele escreve, o pé de laranja com os enxertos. E eu disse, bem, como acontece? Eu disse, eu vejo uma toronja aqui, e uma tangerina aqui, um limão aqui, e todas essas outras frutas. Como acontece?
Agora vejam que isso é o que estava sendo visto nesse tempo final no meio da igreja. Tinha uma tangerina, tinha um limão, tinha toda classe de fruto. Mas também estava a original. Ele disse, bom, você vê, são enxertadas nele. Oh, eu disse, bem, eu quero te perguntar uma coisa. Você pega essa toronja e esse limão, o que acontece no próximo ano? Produz laranja? Não, ele não, vai produzir um limão. Oh, eu lhe disse, obrigado. Viu? Você não pode fazer isso, você não pode se unir. Mas ele me disse que toda vez que aquela árvore ficava um ano mais velho, e saía um novo galho, brotava um novo galho, esse produziria laranja. Sempre que o galho brotasse da própria vide, da própria pé de laranja, do próprio pé de laranja. O que nós tratamos de fazer é ser membros unidos a ele e vivemos no nome de cristianismo, porque somos, como é dizendo em uma forma comum, somos a árvore de frutas cítricas, a igreja cristã. Mas quando a própria videira produz um galho, esse será igual ao primeiro galho que foi produzido. Se do primeiro galho que foi produzido, brotado, foi escrito o livro dos Atos, se a vida produzir outro galho, vai ser escrito outro livro dos Atos atrás dela, após ela. Isso é correto. Ele escreve um galho original, outro livro dos Atos. Viram? E como novamente voltam esses dias apostólicos, então tem que produzir o mesmo que foi produzido lá. Tem que ser produzido nessa era de pedra angular. Vai produzir a mesma coisa. Agora continua dizendo em Cristo o mistério de Deus revelado. Ali diz, não tem como ver de outra maneira. É simplesmente a vida de Cristo em você, sendo injetada pelo Espírito Santo. E esse mesmo Espírito vivendo sua vida através de você. Mas eles são cegos, guias de cegos, e ele escreve o Espírito vivendo através de você. E da mensagem Já Saído o Sol, na página 25 nos diz, e eu disse, veja, possivelmente você saiba que Jesus disse a Pedro e aos apóstolos, depois que ele teve a revelação de quem ele era, ele disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus, e ele disse, bem-aventurado és tu, vê, filho de Jonas. Isso não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu te revelou, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e a ti te dou a chave. Tudo que amarrar na terra, eu amarrarei no céu. E o que desamarrar na terra, isso é essa revelação da palavra divina encarnada. Se foi feito carne naquele dia pelo Filho, o noivo, hoje se faz carne novamente pela noiva. Ele escreve a palavra encarnada. Adão e Eva, traço, Cristo e a noiva. Agora, o nosso irmão William continua dizendo aqui. Aí é onde Cristo, pelo seu Espírito, vai produzir tudo o que Ele prometeu para a sua igreja. Vamos ir à página 38 do livro de Citas, no parágrafo 268. Nos diz, o Espírito Santo, agora vejam, onde que Cristo vai? Por sua igreja. E vai produzir tudo o que ele prometeu para ela. Veja, é na era da pedra angular, onde vai surgir esse galho, o galho da era da pedra angular. Diz aí que é onde ia surgir essa era, que ele disse que no meio da igreja será em uma grande capa catedral. Disse que não tem outro lugar. E disse que aí é onde Cristo vai, por seu Espírito, produzir tudo o que ele prometeu para a sua igreja. Agora, vamos ler aqui
como é que ele vai à sua igreja e como que seu Espírito vai produzir isso. Vejam, ele diz, o Espírito Santo cobre a terra, mas está quase impossibilitado até que entre em você e em mim. E aí ele desenha uma estrela de Davi. Do lado esquerdo ele desenha a estrela de Davi. Deus está dependendo de você e eu. Vê? O Espírito Santo. A terra está cheia do Espírito de Deus, mas está derramando fora. E ele não pode operar até que venha dentro de nós, os seres humanos, para poder operar. E ele escreve, para o Espírito Santo operar, tem que ter um homem, porque não fará nada o Senhor sem antes revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. E continua dizendo, todas as bênçãos que ele prometeu para a sua igreja, ele as trará a esse galho, nesse broto que nasce do tronco, e vem diretamente do tronco e se põe em cima da igreja, em cima sobre essas 7 eras. Aí teve uma brecha e depois, em seguida, vem essa era da pedra angular, mas vem diretamente do tronco. Viram? Depois das 7 eras da igreja, viram que teve uma brecha ali? Mas depois, em cima das 7 eras da igreja, e em cima dessa brecha, essa brecha pertence à dispensação da graça, que ele mesmo nos disse que em 2000 estava entrando na 7ª etapa e não sabíamos até quando ia durar. E esse memorial da Santa Ceia estaria sendo realizado até que ele venha. E eu escrevi ali, até o cumprimento da sua vinda, sua segunda vinda. Por isso tinha que estar sendo realizada, porque a sua vinda ainda não tinha se cumprido no meio da igreja. Portanto, ainda não tinha se manifestado esse ministério no meio da igreja. Estava no meio da igreja, mas ainda não tinha chegado o ciclo divino para Deus, através desse ministério, realizar a obra correspondente à sua vinda. E Deus tinha que estar fazendo no meio do povo esse memorial de pregação, apelo, o chamamento ao altar para as pessoas receberem ao Senhor, porque ainda faltavam os que pertenciam ao lugar santíssimo e tinham que entrar por essa porta, e estava sendo dado a eles a oportunidade de receberem a Cristo como seu Salvador, lavar os pecados em seu sangue e receber o batismo do Espírito Santo e ter esse memorial que foi a Santa Ceia e o lava-pés. Se Deus tivesse estado cumprindo no meio da igreja, nos mensageiros anteriores, em algum das eras, ou no tempo do nosso irmão William, então não tinha que estar realizando Santa Ceia e lava-pés, fazer isso em memória de mim, até que eu venha. E aí ele escreve, até o cumprimento de sua segunda vinda. Agora vejam, aqui em Isaías, capítulo 11, nos fala, versículo 1, sairá um broto do tronco de Jessé e uma vara sairá de suas raízes. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, que isso é a palavra, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E aí escreve 2 Tessalonicenses 2:8. E em cima do versículo 13 ele escreve, cinto é igual justiça, e escreve, arguirá.
E a justiça será o cinto dos seus lombos, a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Aí ele escreve Daniel 2, 30 a 45, 7 do 9 a 27, e escreve: matará o ímpio, segundo aos Tessalonicenses, matará o ímpio ao anticristo, a besta. E a justiça será cinto dos seus lombos, e a verdade cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e a nádia e a ovelha viverão junto, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão junto os seus filhos, juntos se deitarão, e o leão comerá palha com o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e já o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal algum, nenhum dano em todo o meu santo monte, porque a terra será cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele tempo que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e lugar de seu repouso será glorioso. Ele escreve gentil, porque há de acontecer naquele dia, e sua habitação será gloriosa. Nessa outra Bíblia aqui ele escreve o lugar santíssimo na igreja. Ou seja, onde será buscada? Veja, no lugar santíssimo, que é a igreja, que é a era da pedra angular. Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos de seu povo que restarem da Assíria, e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elão, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar. Ele levantará um pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. Agora vocês vejam, depois vocês podem terminar de ler aí. Veja o que nosso irmão William continua dizendo aqui. Aí é onde veremos o que foi chamado pelo anjo que aparecia ao reverendo William Branham, a terceira etapa. Aí onde haverá um ministério que lhes pregará até mesmo aos perdidos. Se é um ministério, vejam. A pessoa falando com um companheiro ou falando assim com um grupo, a gente fala assim em palavras familiar. Diria, meu povo, minha gente, meus garotos. Se terá um ministério que vai pregar, pois tem que ter uma boca por meio da qual Deus falará. O que tem que fazer é deixar que Deus lhe abra o entendimento das Escrituras e pedir a Ele, e não lhe questionar, nem dizer a Ele, como os discípulos disseram ali, por que falar a eles por parábolas? Quando mais na frente eles disseram, explica-nos a parábola. Então, veja, depende da pergunta que você faça a Deus, Deus vai te responder. Recordem que esse último escolhido que será transformado, se tem alguma dúvida ou está sendo enganado por esses falsos mestres e falsos ungidos, Deus vai lutar por esse até as últimas consequências. Nem que seja um só, ou vai arrancar dessa confusão esse enredo e o vai colocar na posição para que receba as bênçãos de Deus. Diz, nenhum se perderá. Portanto, que Deus lhe abra o entendimento a esse último. E antes do último, se faltar alguns, porque não nos assentaremos à ceia das bodas do Cordeiro até que todos os escolhidos estejam preparados e prontos para a transformação. Agora vejam que esse ministério
diz que ele pregará até mesmo aos perdidos. E é um ministério adotado. Nunca percam isso de vista. Como Jesus foi adotado ali. Vejam, ele continuou igual. E esse mistério está sendo aberto de uma forma gradativa sobre o que é a adoção. E esse ministério, recordem que uma coisa é a adoção dessa pessoa, outra coisa é a adoção desse ministério, outra coisa é a adoção como grupo, como era, como dispensação. Agora vejam nessa página 114, parágrafo 1002, diz assim: a mulher que vive nessa condição mundana, enquanto está vivendo, já está morta. Ou seja, pode estar viva, a pessoa pode estar viva, mas já está morta. E se ela rejeitar a misericórdia, pode cruzar a linha da separação. Como é que se rejeita a misericórdia nesse tempo final? Rejeitando os ministérios de Moisés e Elias. Você quer saber se, diante de Deus, Deus está olhando você com um olhar de misericórdia? Bom, se você está crendo que Deus prometeu no cumprimento da visão da capa, se não estiver crendo isso, então você está nessa linha que diz, pode cruzar a linha da separação, e então já não haverá lugar para ela, não terá lugar para ela. Então, onde vai estar? Com seus olhos pintados e seus cabelos cortados? É porque ela cruzou ali e não tem forma para voltar, e tem que ter um ministério. E ele escreve, Moisés e Elias, que lhe pregue. Mas recordem, para esse tempo tudo terá terminado. Ou seja, não haverá misericórdia no trono da intercessão no céu, no qual ele esteve fazendo intercessão. Está como juiz, trono de juízo. É uma coisa horrível. Haverá um ministério, e ele escreve Apocalipse 11:3, haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas. Joel assim disse, mas não terá tempo, não haverá tempo para redenção, para misericórdia. Não haverá tempo para nascer de novo, obter o corpo teofânico e se preparar para a transformação, que é o que estivemos falando em um extrato anterior que nosso irmão William nos falou, que mais bem vem para se preparar para receber o juízo divino na grande tribulação. Mas não haverá tempo para a redenção. Então tudo é concluído, terminado, porque o Cordeiro já terá tomado o livro, seu livro. E a redenção haverá terminado. Vejam que para obter o corpo eterno e glorificado, e para obter essa fé do rápido, e irmos à ceia das bodas do Cordeiro, vejam que é uma obra rápida que Deus está fazendo neste tempo final. E podemos dizer que tem tantas revelações nas quais Deus está nos abrindo o entendimento, as Escrituras, nos abrindo esse sétimo selo, nos abrindo o que é o sétimo selo para a igreja, que é a sétima trombeta para Israel, o que é a vinda do Senhor para a igreja, é Moisés e Elias para o povo hebreu, e todas essas coisas. Mas que primeiro Deus estaria trabalhando no meio da sua igreja em uma grande capa catedral. Todo esse conhecimento, todo esse ensinamento, vejam, para os que serão transformados e raptados, pois estão aí estudando esse ensinamento. Para os que não vão receber essas bênçãos, então para eles é a mesma coisa, continuar fazendo o que vinha fazendo. Ou seja, que eles não estão se preparando para isso. Senão que, mais bem, eles, para o que vão receber, somente têm que receber e entender em certo momento, compreender que vão passar pela grande tribulação. E para isso não vão precisar de fé.
Agora continua dizendo, então tudo é terminado, porque o Cordeiro já terá tomado o livro e a redenção terá terminado. Então a redenção haverá terminado, ou seja, o tempo de misericórdia haverá terminado. Agora em cima tinha nos dito que se ela rejeita a misericórdia, o que no livro Os Selos ele tinha dito que tinham desprezado a misericórdia de Deus pela última vez, que estava manifestada em Moisés e Elias, nos ministérios de Moisés e Elias. Ou seja, que nesse tempo já está falando que já não teriam oportunidade, porque esse ministério já teria operado, já teria trabalhado e tinham rejeitado. Então tudo termina, porque o Cordeiro já terá tomado o livro, o seu livro, e a redenção haverá terminado. Jesus pregou e foi rejeitado. Depois prosseguiu aos que estavam encarcerados e não podiam se arrepender. Já não tinha tempo para a salvação. Esse mesmo ministério, e ele escreve, Moisés e Elias, terá que se repetir. Lá ele teve que descer à quinta dimensão. E aqui, na terra, está se abrindo a quinta dimensão. Não terá que descer em seu corpo teofânico, senão que nesse mesmo corpo é onde estará pregando para eles. Agora, tudo isso tem uma forma. E tudo isso é o que nesse tempo final está sendo aberto, o que é a sexta dimensão e o que é a quinta dimensão. Mas ainda estamos aqui. Deus sabe proteger os seus escolhidos. Os demais continuarão fazendo as coisas e entrarão à quinta dimensão, que estará sendo aberta completamente quando a grande tribulação estiver em toda a sua força. Esse mesmo ministério terá que se repetir. Que tal se isso pudesse ser a terceira etapa para os que estão perdidos eternamente? Que tal se é assim? Que tal se assim fosse? Tomara que não seja. Mas e se for? Pense bem, por um momento. Que tal se for assim? Deus não permita. E eu tenho filhos, mas sim, parece estar muito próximo. Agora vejam o que ali ele nos fala do que estaria acontecendo na terceira etapa, onde Deus estaria operando esses ministérios de Moisés e Elias, que aconteceu lá no tempo de Jesus, quando ele passou aos aprisionados, que não podia mais se arrepender, ou seja, que já não tinha mais oportunidade de arrependimento, os quais foram desobedientes no tempo de Noé. Agora veja o que nosso irmão William continua dizendo aqui. Essa terceira etapa será para a igreja noiva, para falar as bênçãos. Lá estava nos dizendo que haverá um ministério que pregará aos perdidos, mas que aqui diz que essa terceira etapa será para a igreja noiva, para lhe falar as bênçãos, para que recebam a fé, para serem transformados e arrebatados, recebendo a fé, a revelação do sétimo selo. Para os escolhidos, as bênçãos, para os manufaturados e para os incrédulos. Mas bem, eles vão dizer, esse aí falando de juízo divino e de maldição e tudo isso. Bom, ele virá pregando, atormentando, viram? Diz que quando eles atormentaram o mundo com as suas pregações, então estarão pregando. E por isso que aí o joio não gosta de ser exposto, ser descoberto, destapado. E para eles é loucura, para eles é tormento. Mas para os escolhidos, aí ele disse, para os escolhidos são bênçãos, vê? Bênçãos para uns e para outros maldições, juízos divinos. Diz para a igreja noiva, para lhe falar as bênçãos, para que recebam a fé, para serem transformados e arrebatados, recebendo a revelação do sétimo selo. E essa terceira etapa também operará para as virgens fátuas, trabalhará também para os 144 mil hebreus e também para os perdidos. Para os perdidos não é para a salvação, porque a porta de misericórdia no céu já terá fechado, estará fechada, e já não haverá mais tempo para entrar, para fazer parte do corpo místico de Cristo, obtendo o primeiro novo nascimento. Senão que então será para que recebam força para passarem pela grande tribulação e darem suas vidas na grande tribulação. Agora, vejam tudo que a terceira etapa abrange, que é
toda a família humana. A terceira etapa impacta a todos. Jesus Cristo, o Rei de Paz. Vamos nos colocar em pé. E assim vamos deixar com esse tema, Jesus Cristo, o Rei de Paz, ao nosso precioso irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.